A América está virando as costas para a garrafa. Vendas de álcool caem, bares ficam mais vazios e uma nova geração abandona a bebida rapidamente. Parece que a América finalmente está sóbria. Isso deveria ser bom, certo? Mas a realidade é mais complexa. Além das estatísticas em queda, há uma história com desvantagens surpreendentes. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos analisar por que os americanos estão bebendo menos álcool do que nunca. No fim dos anos 1800, o americano médio consumia cerca de 17 a 21 pints de álcool puro por ano. Para o movimento da temperança, qualquer quantidade era excessiva. Em 1920 mesmo, com a média reduzida para 15,6 pints, os Estados Unidos iniciaram a proibição. A taxa oficial de consumo caiu para zero, mas isso não significava que os americanos haviam parado de beber. Isso só mostrava que as pessoas bebiam escondidas em restaurantes e barbearias com portas secretas. Os ricos se viravam com estoques particulares e subornos para a polícia. E em 1929, Nova York já tinha cerca de 30 mil desses clubes clandestinos, os chamados speakeasies. Havia centenas de milhares de destilarias ilegais no país, desde grandes locais da máfia italiana e irlandesa, até operações rurais de produtores pobres e empreendedores. Médicos suspeitos emitiam cerca de 11 milhões de receitas anuais para uísque, conhaque ou gin, muitas vezes prescritos em até meio litro a cada 10 dias. Diziam que isso curava gripe, pressão alta e problemas de estômago. Mesmo assim, a lei seca funcionou por um tempo. A taxa de consumo caiu muito, assim como vários problemas ligados ao excesso de álcool, como danos ao fígado. Com tantas operações caseiras, as bebidas baratas muitas vezes eram perigosamente ruins. Ruins o suficiente para te deixar cego ou até mesmo te matar. Ao empurrar algo muito desejado para a clandestinidade, surge um capitalismo violento e caótico. Na lei seca, a criminalidade explodiu e a máfia controlava as ruas, subornando oficiais corruptos. O governo dos Estados Unidos da América perdeu quase 11 bilhões de dólares em impostos e ainda houve perda de empregos na indústria cervejeira. No fim, o experimento fracassou. Embora tenha começado bem, com consumo em 30% do nível pré-lei seca, logo subiu para 60% a 70% com o tempo. A mensagem era clara: os americanos queriam seu álcool. Após o fim da lei seca em 1933, o consumo de álcool ficou baixo, cerca de 8 litros por pessoa ao ano. Na década de 1940, esse número dobrou, e no fim dos anos 1970 e início dos 1980, os americanos bebiam quase 21 litros por ano. Mesmo em 2020, durante a pandemia de Covid, os índices seguiam próximos do pico. Agora, a média sobe por causa dos grandes consumidores, embora as pessoas ainda bebam. Uma parcela recorde de americanos está optando por parar de beber álcool completamente. Em 2024, apenas 58% dos americanos disseram que bebiam. Um ano depois, caiu para 54%, a menor taxa de consumo de álcool que a Gallup registrou em 90 anos. No século XX e século XXI, o consumo de álcool variou entre 60% e 71%. Alguns anos na década de 1990 foram mais baixos, como explicaremos depois, mas nunca caíram tanto quanto 54%. Ao que tudo indica, mais americanos podem em breve deixar o álcool de vez. Precisamos identificar quem está por trás da desistência. Entre 2023 e 2025, mais mulheres do que homens relataram parar de beber álcool. Em 2023, o consumo de álcool era 62% para ambos os sexos. Em 2025, caiu para 51% entre mulheres e 57% entre homens. A principal mudança foi a queda dos americanos brancos de 67% para 56%. Entre adultos não brancos, quase não houve mudança, caiu de 54% para 52%. As gerações mais jovens lideram essa mudança por idade. Entre os jovens de 18 a 34 anos, o consumo de álcool caiu de 59% para 50%. Entre 35 e 54 anos, a taxa caiu de 60% para 56%. Os americanos mais velhos mantiveram seus hábitos de consumo de álcool.
Mas há outro motivo para os americanos deixarem de beber, relacionado ao quanto ganham. Entre quem ganha até $40 mil, o consumo de álcool caiu de 53% para 39%. A renda média caiu de 58% para 54%. A surpresa está nos de alta renda, que não podem culpar o aumento do custo de vida. Em 2023, quase 80% disseram que bebiam, mas em 2025, esse número caiu para apenas 66%. O mais surpreendente é que parece importar em quem você vota. Republicanos relataram um consumo de 65% em 2023, caindo para 46% em 2025. Para os democratas, a mudança foi mínima, de 64% para 61%. Mais tarde voltaremos ao aspecto político, mas antes, vamos analisar por que tantas pessoas pararam. Saúde. Por muito tempo nos disseram que uma pequena quantidade de álcool deveria ser segura. A mídia dizia que 1 ou 2 taças de vinho tinto à noite eram boas para o coração. Mas o consumo de vinho cresceu muito nos últimos 60 anos. E um dos principais motivos é que o vinho é uma forma saborosa e sem culpa de conseguir a sua dose. Mesmo hoje não é totalmente inocente. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças afirma que o limite diário seguro de álcool para homens é cerca de 2 doses padrão. 2 cervejas pequenas ou 2 taças razoáveis de vinho. Para mulheres, apenas 1 dose já eleva o risco de problemas de saúde, mesmo sendo considerado consumo moderado. O triste fato é que nenhuma quantidade de álcool pode ser considerada completamente segura. E isso é algo sobre o qual só começamos a falar nos últimos anos. Mesmo assim, beber todos os dias nem sempre encurta sua vida. Em 2022, 1 em cada 10 franceses admitiu tomar vinho diariamente. E até 1956, você podia beber vinho no ensino médio na França. O problema do álcool é que não há como saber quem será o mais afetado. É possível consumir pequenas quantidades de bebida diariamente por anos e continuar relativamente saudável. Outra pessoa pode beber o mesmo tanto e perceber que seu fígado não aguenta mais. Dizem que o consumo excessivo de álcool é comum entre jovens ocidentais, principalmente falantes nativos de inglês. Aproximadamente 1 em cada 6 adultos nos Estados Unidos da América consome álcool em excesso, e 25% fazem isso ao menos semanalmente. Segundo o Instituto Nacional sobre Abuso de Álcool e Alcoolismo, binge ocorre com 5 doses para homens e 4 para mulheres. Muitos consomem mais que isso por anos e ainda têm saúde razoável, especialmente se praticam exercícios e se alimentam bem. Muitos acham que excessos no fim de semana não prejudicam, até um exame revelar fibrose hepática avançada. A boa notícia é que a fibrose nesse estágio geralmente reverte com abstinência ou redução do consumo. No grau 4, a cirrose causa danos permanentes e o fígado não se recupera totalmente. O problema é que cicatrizes costumam ser assintomáticas. Normalmente, inicia com doença hepática gordurosa, que atinge de 80 a 100 milhões de americanos, a maioria sem saber que tem. Quase 4,5 milhões de adultos têm doença hepática crônica, mas a maioria dos casos não é diagnosticada. O álcool é a principal causa, mas má alimentação, obesidade, infecções virais e fatores genéticos também contribuem. Muitas pessoas só percebem o problema quando a cirrose já está instalada. Elas poderiam ter detectado cedo com um exame simples. Como já dissemos, o fígado de algumas pessoas parece lidar melhor com o álcool e nem sempre está claro o motivo. Mas a forma mais segura é evitar completamente o consumo. Em 2025 isso já é sabido, mas antes não era, e não só o fígado está em risco. O diretor-geral de saúde dos Estados Unidos da América declarou recentemente que o álcool é uma causa comprovada e evitável de câncer. Beber aumenta as chances de câncer na boca, garganta, esôfago, mama, fígado, cólon e reto. Depois vêm os efeitos cognitivos. O consumo prolongado de álcool pode causar danos cerebrais, afetando fala, coordenação, memória e causando confusão. Mesmo a curto prazo, o álcool pode causar depressão ou ansiedade após uma bebedeira. Mas afeta mais do que corpo e mente. Quase 40% dos crimes violentos nos Estados Unidos da América envolvem álcool. Diminui o raciocínio, remove inibições e torna você imprudente. Os números são chocantes. O álcool está presente em 37% dos abusos sexuais
27% das agressões agravadas, 60% da violência entre parceiros íntimos e 40% dos homicídios. Nas estradas, cerca de 34 americanos morrem diariamente em acidentes ligados ao álcool. Durante anos, muito disso foi minimizado ou ignorado, mas agora você mal consegue rolar as redes sociais sem esbarrar em um post ou vídeo sobre como o consumo de álcool destrói vidas. Na verdade, vários dos conteúdos mais virais do YouTube nos últimos anos focam no álcool como arma de destruição em massa. Estarmos bem informados agora provavelmente é o principal motivo da queda no consumo. Mas esse é só um dos motivos. A indústria do álcool está desesperada. Grandes cervejarias como Molson Coors e Anheuser-Busch InBev lançaram novas bebidas sem álcool. Claro, cerveja 0% existe há décadas, mas até agora nunca foi divulgada como algo legal, especialmente para os mais jovens. Grandes marcas de vodka, gin e produtores de vinho estão lançando coquetéis 0%. Em 2022, o mercado de bebidas não alcoólicas dos Estados Unidos valia cerca de 395 milhões. Em 2024, esse valor chegou a 829 milhões e, até 2028, analistas estimam aumento de mais 4 bilhões de dólares. Enquanto isso, as vendas de álcool nos Estados Unidos da América caíram de 113,6 para 112,9 bilhões de dólares de 2023 para 2024 e espera-se que 2025 seja ainda pior. Para as grandes marcas de bebidas alcoólicas, o recado está dado. Os americanos estão parando de beber e provavelmente não vão voltar. Outro grande motivo é que o cenário para ficar chapado mudou completamente. Em vez de álcool, mais pessoas da geração Z e millennials experimentam bebidas com tetrahidrocannabinol, maconha e comestíveis. No início dos anos 2000, cerca de 10 a 11% dos americanos relataram uso regular de maconha, o dobro das décadas de 1980 e 1990. A ilegalidade nunca impediu as pessoas de se encontrarem, mas a legalidade tornou o uso mais aceito. Atualmente, 17 a 18% dos americanos usam cannabis. Em 1969, no auge da contracultura, só 4% dos americanos disseram a Gallup que já tinham experimentado. Hoje, esse número se aproxima de 47%. Porém, a maconha não é a única substância ocupando o antigo espaço do álcool. Em estados como Oregon e Colorado, a psilocibina, ou cogumelos mágicos, foi legalizada em ambientes terapêuticos ou supervisionados. Pesquisas indicam que ela pode ajudar em transtornos mentais e dependência, até de álcool. Mesmo onde é ilegal, jovens usam muitas vezes em microdoses, vendo como oposto ao álcool. Muitos utilizam para autorreflexão, percepção ampliada e superar traumas, não para ficar desleixados ou imprudentes. O uso ainda é raro no geral. Apenas cerca de 2% dos adultos nos Estados Unidos da América relatam ter usado cogumelos no último ano, e cerca de 12% deles já experimentaram pelo menos uma vez. Há também o Kratom, folha do Sudeste Asiático com público de nicho, mas fiel, nos Estados Unidos da América. Entre 2020 e 2021, cerca de 1% dos americanos relataram uso, com índices maiores em estados onde ainda é legal, apesar de esforços para banir. Em doses baixas, age como um estimulante leve, enquanto em doses mais altas, imita alguns efeitos semelhantes aos opioides, o que o torna potencialmente viciante. Mesmo assim, recebeu apoio de quem diz ter largado heroína, álcool, analgésicos ou tranquilizantes graças a ele. O Kratom tem riscos, assim como qualquer medicamento. Até agora, as pesquisas sugerem que ele é muito mais seguro, mais fácil de controlar e muito mais barato do que o alcoolismo ou a heroína, o que significa menos danos tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. E isso está impulsionando uma grande mudança nos Estados Unidos. Os jovens estão perguntando por que uma droga é legal enquanto outra, estatisticamente menos perigosa, não é. A mídia entra em frenesi se alguém for suspeito de ser prejudicado por maconha, kratom ou cogumelos. Mesmo assim, centenas de americanos morrem diariamente devido ao álcool ou causas relacionadas.
A geração Z percebe isso, então os jovens podem ser mais seletivos com o que consomem. A dependência de medicamentos prescritos está em todo lugar. Cerca de 24 milhões de americanos tomaram benzodiazepínicos em 2023, muitos abusando deles. 1 em cada 6 adultos nos Estados Unidos da América toma remédios prescritos para a saúde mental, a maior taxa já registrada. E para a geração Z, a porcentagem é ainda maior. 34% tomam medicamentos prescritos e 19% se automedicam, de acordo com um estudo recente. Outro motivo para menos pessoas recorrerem ao álcool é que já usam algo que altera suas configurações originais. E os opioides também não desapareceram. Em 2021 e 2022, 12,7 milhões de adultos americanos usaram e 8,6 milhões fizeram uso indevido. Entre 1999 e 2023, overdoses de opioides prescritos causaram mais de 300 mil mortes. Atualmente, milhões de americanos preferem comprimidos ao álcool, enquanto outros optam por drogas leves ou rejeitam ambos, mantendo-se sóbrios. Vale notar que as substâncias não alcoólicas buscadas pelos americanos hoje não são exatamente drogas sociáveis. Por isso, não surpreende que a mudança quanto ao álcool siga outra tendência. Estatisticamente, estamos passando muito mais tempo sozinhos. Beber sozinho costuma parecer deprimente, especialmente para jovens, a menos que você seja um alcoólatra convicto. Especialistas alertam que o isolamento prejudica a saúde mental e física, e parar de beber não elimina os danos causados pela solidão. Segundo o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos da América, americanos de 15 a 29 anos passaram cerca de 45% mais tempo sozinhos em 2023 do que em 2010. Claro, todo mundo acabou isolado durante a pandemia, mas os números mostram algo. A interação social nunca retornou ao nível pré-pandemia. Artigo do Estados Unidos da América Today, de 2025, disse que a geração Z ficou solitária e antissocial. O artigo argumentou que o menor consumo de álcool não é algo ruim em si, mas quando isso é acompanhado de mais isolamento, aumento da tristeza e menos relacionamentos presenciais, não é exatamente uma troca saudável. A economia também não ajudou. A alta inflação tornou bares e restaurantes caros demais, dando às pessoas mais um motivo para deixar de sair à noite. Até quem ainda bebe consome menos. E não é só por causa do custo. Lá nos anos 2000, apenas 25% dos americanos achavam que 1 ou 2 drinks por dia faziam mal. Hoje, esse índice chega a 53%, mostrando grande mudança de atitude. Essa mudança também afeta os hábitos de consumo de álcool. Em 2003, consumidores de álcool bebiam pouco mais de 5 doses semanais. Em 2025, caiu para 2,8, o mesmo ponto baixo que os Estados Unidos já haviam atingido em meados dos anos 90. Ninguém realmente sabe o porquê. Podiam ser modismos culturais ou distrações como o metileno de oximetanfetamina. Seja qual for o motivo, não durou. Agora, os sinais apontam que é permanente, e não só nos Estados Unidos da América. Está acontecendo no mundo todo. No Reino Unido, a geração Z está seguindo o exemplo americano, bebendo significativamente menos. A BBC afirmou que eles reduzem bem mais que as gerações anteriores. Australianos da geração Z lideram ao simplesmente recusar álcool. A vida profissional mudou nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Austrália e em quase todo lugar. Em 2024, aproximadamente 21,6% da força de trabalho dos Estados Unidos da América, ou 34,3 milhões de pessoas, trabalhavam de casa. Pode parecer que isso facilita beber, mas não é verdade. 64 milhões de americanos são freelancers que só recebem se produzem. É fácil passar um dia de ressaca no escritório. É bem mais difícil quando sua renda depende só do seu desempenho. Para quem ainda trabalha no escritório, tudo mudou. Aquele almoço regado, a bebida alcoólica e o ritual da cerveja depois do trabalho já foram pilares da cultura de trabalho ocidental. Não mais. Segundo o The Guardian, os dias do chopp pós-trabalho estão acabando. Isso é bom para o saldo bancário e o fígado, mas talvez não para o bem-estar. Essas animadas sessões do pub muitas vezes ajudavam a afastar a solidão e construíam amizades que duravam para a vida toda. Mesmo que a cultura dos pubs ainda estivesse prosperando, é duvidoso que a geração Z se interessasse por isso. Tem outra coisa que mencionamos, política. No passado, pessoas com mentalidade mais conservadora
eram menos propensas a experimentar drogas de alto risco. Isso está de acordo com pesquisas que mostram que os conservadores tendem a ser menos abertos a novas experiências em geral. O álcool, no entanto, era a exceção bipartidária. Ao contrário do uso de drogas ilícitas, beber era socialmente aceitável para todos. Então, independentemente de você votar nos vermelhos ou nos azuis, isso não fazia muita diferença estatística. Mas as coisas mudaram. Com o consumo de álcool sendo cada vez mais visto como um risco à saúde e não como um passatempo inofensivo, faz sentido que os conservadores, mais avessos ao risco, fossem os primeiros a recuar. Durante décadas, os americanos diziam para si mesmos que o álcool não era realmente uma droga, mas agora aceitamos que é apenas mais uma forma de ficar alterado, e isso pode estar afastando os mais cautelosos entre nós. O dinheiro também pode ter um papel nisso. Os tempos estão difíceis agora e pesquisas sugerem que, em média, os conservadores tendem a ser mais cuidadosos com suas finanças. Mas a questão maior vai além da política. Em todo o espectro, o álcool moldou a vida americana por séculos. Mas a maré pode estar mudando. Por saúde, cultura ou economia, menos pessoas estão bebendo. Os números confirmam. A América está bebendo menos do que nunca. Se a história ensina, essas tendências raramente mudam rapidamente. A década de 2020 pode iniciar uma mudança permanente no consumo de álcool, afetando como os americanos comemoram e se veem. Uma coisa é certa, a festa talvez nunca mais seja a mesma. Americanos bebem menos, mas algumas substâncias são bem mais estranhas que o álcool. Veja drogas insanas, que você não sabia que existiam e descubra como o mundo dos químicos pode ser bizarro, ou clique neste vídeo.